Por décadas, a Espanha desfrutou de uma reputação de prosperidade, riqueza e qualidade de vida. Ostenta a sexta maior economia da União Europeia, com um PIB de cerca de 1,24 trilhão de dólares. Internacionalmente reconhecida por suas expressões artísticas, arquitetônicas e pelo futebol, abrigando dois dos maiores clubes do mundo, Barcelona e Real Madrid, além de empresas renomadas como Zara, Repsol e o Banco Santander, presente também aqui no Brasil. No entanto, essa era de prosperidade parece ter ficado para trás. Desde os primeiros anos do novo milênio, a Espanha tem enfrentado tensões internas, incluindo movimentos separatistas e crescentes desafios econômicos, chegando ao ponto de correr o risco de inadimplência e precisar de resgates no Banco Central Europeu. Esse declínio começou em 2007, surpreendendo até mesmo os mais otimistas economistas do passado, que previam um papel de destaque para a Espanha neste século. Com um salário mínimo fixado em 1.134 euros e um custo de vida médio de 1.900 euros, viver na Espanha ganhando o mínimo é impossível. Milhares de pessoas estão abandonando o país buscando uma melhor qualidade de vida e um futuro mais promissor. A Espanha parece estar próximo de um grande colapso, que será inevitável e atingirá todo o país. Mas o que levou esse gigante econômico à beira do precipício? Existe uma saída para o pesadelo espanhol? Vamos descobrir. Eu sou Gustavo Mix Iconeschi e você está no Econotalks. Antes de adentrarmos ao diagnóstico da crise atual, é importante entender um pouco da história do país. Em 1975, a Espanha viu o fim de uma era sombria com a morte do ditador Francisco Franco, cujo regime de 36 anos combinava a repressão com uma economia em constante adaptação. Inicialmente marcado por um isolamento ao extremo, o regime franquista viu uma mudança significativa a partir do final dos anos 50, com reformas mais liberais que impulsionaram a economia espanhola. Esse período ficou conhecido como o milagre econômico espanhol, com um crescimento médio anual de 7,1% entre 1961 e 1974. Esse crescimento foi impulsionado por reformas governamentais, o crescimento econômico do país vizinhos europeus e o influxo de investimentos estrangeiros, transformando a Espanha em uma potência industrial, especialmente na indústria automobilística. No entanto, após o fim da ditadura franquista, a transição para a democracia não foi sem turbulências, e a Espanha enfrentou desafios econômicos durante os anos de 1975 e 1980, com um crescimento econômico significativamente mais baixo, causado pela queda na produtividade, crises no petróleo, aumento dos custos trabalhistas e o êxodo rural. Apesar de todos esses desafios, a Espanha não perdeu o rumo. A transição para a democracia abriu portas para uma maior integração com a Europa, tornando-se membro da Comunidade Europeia em 1980 e posteriormente adotando o euro. Isso possibilitou a Espanha alcançar um padrão de vida semelhante ao dos países desenvolvidos da Europa Ocidental. Com o apoio de países vizinhos e fundos de desenvolvimento da União Europeia, a Espanha construiu uma infraestrutura de transporte de alta qualidade e tornou-se uma potência econômica emergente, com um crescimento anual médio de 3,4% entre 1994 e 2008. No entanto, esse crescimento rápido também trouxe desafios, como a bolha imobiliária, que foi alimentada pelo fácil acesso ao crédito, benefícios fiscais e uma cultura de propriedade própria. O preço médio da habitação inflou em impressionantes 197% entre 1996 e 2007, levando a um boom na construção e uma dependência excessiva do setor imobiliário. No auge da prosperidade, a Espanha viu os preços das casas dispararem, impulsionados por uma febre da construção que empregava uma parcela significativa da população. No entanto, esse boom imobiliário resultou em um excesso de imóveis e infraestrutura subutilizada, como aeroportos e rodovias. A dependência do setor da construção se mostrou insustentável quando a crise financeira global de 2008 atingiu
levando a uma queda drástica nos preços das casas e um aumento significativo do desemprego. A Espanha enfrentou dificuldades em lidar com a recessão devido à sua adesão à zona do euro, que restringiu sua capacidade de manipular as políticas monetárias. Enquanto outros países poderiam ter se beneficiado da desvalorização das suas moedas para tornar as exportações mais competitivas, a Espanha estava presa em uma moeda comum, o que limitava suas opções de recuperação econômica. A crise financeira levou a um aumento da dívida privada e pública, com o governo espanhol intervindo para salvar o setor bancário, implementando medidas de estímulo econômico. No entanto, as reformas estruturais necessárias para impulsionar o crescimento econômico foram lentas e insuficientes. A dívida pública espanhola subiu para 113% do PIB no final de junho de 2023, segundo dados publicados pelo Banco da Espanha. Na comparação com Portugal, o nível de endividamento espanhol é, agora, superior ao português, por exemplo. Os preços na Espanha subiram 3,4% em janeiro de 2024. O aumento na conta da luz explica o desempenho. Segundo o INE, a evolução da inflação em janeiro é justificada sim pelo aumento da eletricidade. O IVA, Imposto sobre o Consumo da Eletricidade, que desde 2022 estava em 5%, a taxa mínima permitida pela União Europeia, subiu para 10% na Espanha. Como resposta, a Espanha vai manter por pelo menos mais 6 meses sem IVA alimentos considerados básicos de consumo, assim como outras medidas de resposta alta da inflação. Essas medidas visam controlar os preços, mas é vista sem otimismo para o futuro, pelo menos por boa parte dos economistas. À medida que a crise se prolonga, a Espanha enfrenta desafios adicionais também, como a alta taxa do desemprego entre os jovens e o envelhecimento da sua população. A necessidade de diversificar a economia e implementar reformas estruturais tornou-se ainda mais urgente diante das restrições impostas pelo uso do euro e pela dependência do Banco Central Europeu. O desemprego na Espanha é um problema persistente e tem se mantido elevado por décadas. A taxa de desemprego da Espanha é de cerca de 11,6% atualmente, segundo dados do INE. A Espanha é o país com a maior taxa de desemprego de toda a União Europeia. Outro ponto que chama a atenção na Espanha é o alto custo de vida. Só a título de comparação, o custo de vida em Madrid é 26,1% mais caro do que em São Paulo e o aluguel é 43,6% mais barato na capital paulista. Para uma pessoa sozinha, o custo de vida básico para morar na Espanha é de pelo menos 1.900 euros por mês. Aqui estamos falando de uma situação econômica sem nenhum perrengue, mas também sem grandes luxos nesse valor de 1.900. O aluguel é o item que mais pesa no custo de vida da Espanha. A bolha do mercado imobiliário fez com que os preços disparassem. Em média, para alugar qualquer apartamento, você irá gastar algo em torno de 800 a 1.300 euros por mês. Estamos falando aqui de um apartamento de um quarto. Está difícil a vida na Espanha e milhares de pessoas estão deixando o país todos os dias. O número de pessoas com a nacionalidade espanhola residentes fora da Espanha está aumentando de uma forma muito rápida e no último registro feito entre 2021 e 2022, mais de 2.700.000 espanhóis estão fora da Espanha, um aumento de 3,3% entre o ano de 2021 e 2022. Por mais que esses registros não tenham sido atualizados, espera-se hoje que esse número tenha aumentado ainda mais. Apesar de todos esses desafios, há esperança de que a Espanha possa superar essa crise, dada sua rica história e o espírito resiliente do seu povo. No entanto, o caminho para a recuperação será difícil e exigirá medidas ousadas e eficazes por parte do governo e da sociedade espanhola como um todo. E você, o que acha que o futuro reserva para a Espanha? Conseguirá o país sair dessa grande crise, desse grande colapso que se aproxima? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo como esse. Na voz e na produção, Gustavo Mieck. Até o nosso próximo encontro, pessoal, aqui no Econotalks.